dia. Bom dia a todos. Bom dia, Clara. As Claras, né? Bom dia, Edmaci, Irlânia, Lucas, Valentino. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais um encontro, né, da nossa catequese. E eu vou passar a palavra aí para quem vai começar. Bom dia, sou eu, Wesley. Sou eu que vou começar hoje com a acolhida, com a oração inicial. E eu só ia pedir mais um minutinho, Wesley, para a gente dar 9h05, que é a tolerância, para ver se o pessoal entra mais. Só um minutinho. Aí já vou adiantando aí que hoje, né, hoje é um dia especial, né? Eu considero todos os dias especiais, né, porque é um presente de Deus na nossa vida. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu que sofreu uma cirurgia recentemente, e ele estava falando da alegria que ele teve em voltar a engolir os alimentos, que ele não tinha essa... Ele estava com um problema justamente de saúde que não permitia isso, então ele ficou muito feliz só em poder de novo voltar a engolir os alimentos. Então é assim na nossa vida. Então, se a gente entender que a cada dia é um presente de Deus na nossa vida, a gente começa a tomar melhores decisões, a gente começa a ser mais carinhoso com o papai, a mais ser amigo com o nosso colega de escola, ser mais caridoso com aquela pessoa que está precisando, e a gente começa a cuidar melhor da nossa saúde. Então é com esse pensamento que eu queria começar hoje, que todos sejam bem-vindos, que Deus penetre, né, no coração de cada um e nos alimente com a sua palavra, naquilo que a gente está precisando. Qual o alimento que a gente está precisando hoje? E eu costumo falar sempre o seguinte, o mundo só devolve para a gente o que a gente está dando para o mundo. Então, isso para os nossos catequizandos aí, para os nossos catequistas também. O que nós estamos dando para o mundo? Nós estamos dando amor para o mundo? Nós estamos dando compreensão, caridade, oração? É isso que o mundo vai te devolver para você em dobro. E é tão mágico isso, que o mundo devolve em dobro para a gente. E não só para a gente, como para toda a nossa geração. Então, quando a gente ajuda alguém, e aí vem no pilar da caridade, quando a gente ajuda alguém, a gente está ajudando uma geração inteira. Eu trabalho numa escola, que é uma escola pública, e a gente vê a carência, né? A falta de afeto, e às vezes até do alimento, que é o básico. E quando a gente ajuda uma família dessa, ajuda um garoto desse a entender que ele pode muito mais, que ele pode voltar a sonhar de novo, a gente está mudando não só aquela vida, a gente está mudando uma geração, que é os filhos deles, os netos dele, e aí transformando esse mundo num mundo melhor. Porque essa é uma das grandes missões que Deus nos deu nesse mundo. Eu estou na dúvida, o que foi que Deus, qual é a missão que Deus quer comigo? O que Deus quer? Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir a sua voz. Com certeza, ele nos botou esse mundo para transformar esse mundo num mundo muito melhor para nós e para aquelas outras pessoas que moram no mundo. Tá? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Espero que as nossas palavras sejam guiadas por Deus, Deus esteja nos orientando, nos conduzindo neste momento. Então, para a gente começar, eu queria que você parasse um pouco, né, para a gente se desligar do mundo exterior, das preocupações, fechasse seus olhos e só prestasse atenção somente na minha voz. Feche os olhos. Vou fazer uma oração aqui para a gente começar a nossa catequese. Feche os olhos. Quem tiver com a sua mãe ou com seu pai, pegue na mão dele, então abrace ele nesse momento. Se estiver sozinho, se abrace com as suas duas mãos, abrace o seu corpo, como se você estivesse se abraçando. E só escuta a minha voz. Não lembre mais de nada, não lembre dos problemas, não olhe o celular, somente a minha voz. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, também o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo,
Vós me destes com amor. Todos os dons que me destes com gratidão vos devolvo, dispondo deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me, Senhor, o vosso amor e a vossa graça. Senhor Jesus, unidos, queremos falar bem de perto ao vosso coração neste momento. Queremos ter vossa vida em nós e caminhar nos vossos caminhos. Queremos ver vossa presença sempre continuada em nosso meio e na igreja, através das minhas atitudes, através dos meus pensamentos, através do meu exemplo em casa, na escola, no trabalho, na sociedade. Quero estar sempre assim, perto do vosso coração e de vossa amizade. E para ter isso, queremos insistir agora para que vossa graça cubra, ilumine muitos jovens, que eles sejam chamados a viver a doação total a vós e no serviço ao povo de Deus. Que tenhamos sacerdotes, religiosos, ministros santos, para que sintamos vossa presença de amor, vossa presença de paz e, acima de tudo, vossa presença de salvação. Nós o pedimos com muita confiança, pela intercessão da Virgem Maria, vossa mãe, a vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, continua de olho fechado, continua conectado com a minha palavra, conectado com a minha voz. Agora, um exercício que eu uso muito, e a gente tem que usar todos os dias, que é o obrigado, Senhor, pela tua presença constante ao nosso lado. Tu és a força no momento da fraqueza, a alegria no momento da tristeza. Tu és a paz na tribulação e na angústia. És a rocha que alicerça meus projetos, nossos projetos. É o embalo harmonioso que me acalma as noites de inquietação. Tu és a luz que ilumina o meu caminho e a energia que me faz caminhar. Tu envolves toda a minha vida e estás presente em cada momento que vacilo. Quando caio, me levantas. Quando me decepciono, me animas. Quando sinto medo, me fortaleces. Eu confio plenamente em ti. E a todo momento rendo graças pelas bênçãos e maravilhas que realiza a cada novo dia. Amém. Pode abrir os olhos agora. Amém. Que Deus esteja sempre conosco. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu queria fazer uma pergunta só, mas não queria a resposta dela agora. Queria que vocês levassem essa pergunta e poderia até, no próximo encontro, trazer a resposta, ou até compartilhar no grupo. Qual a vida que a gente vem levando? A gente vem levando uma vida abundante, uma vida miserável ou uma vida medíocre? Qual a vida que eu venho levando? Uma vida abundante, uma vida miserável ou uma vida medíocre? Eu tenho os meus conceitos e as minhas respostas sobre esses 3 pilares, mas eu queria ouvir vocês no próximo encontro. A gente começa, se tudo, eu não vou estar no próximo encontro, mas eu peço que os catequistas vejam as respostas dos nossos catequizandos. Qual a vida que eu estou levando e por que eu estou levando essa vida, tá bom? Agora, só para eu não me alongar muito, eu queria fazer uma dinâmica que eu até preparei aqui. Todos estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Beleza. Posta no chat aí qual catequizando que está acompanhado do pai ou da mãe ou de algum adulto. Posta aí no chat, por favor. Valentina. Valentina! Muito feliz com a senhora Fabiola. Vamos ver quem está mais acompanhado ou quem está sozinho. Quem estiver sozinho, coloca sozinho. Quem está acompanhado, coloca eu. No chat.
Só a Valentina respondeu até agora. Será que eles não estão me ouvindo? Eu fiquei preocupado agora, Wesley. Sozinha Marcela, sozinha Clara Beatriz, obrigado, Clarinha, Marcelinha. Próxima. Temos mais alguém, não temos, Wesley? Cadê o Túlio? Cadê o Paulo? O Túlio, a mãe dele postou no nosso grupo que ele está indo na aula online. Ultimamente ele tem todo sábado aula. Tá Quem bom. tá é a Clara, o Lucas, a Marcela, a Maria Gabriela, o Matheus e a Valentina. Tá, faltou o Matheus. É só colocar, Matheus, se tá eu ou tá sozinho. Se não conseguir digitar, abre a câmera e fala. A Clara já colocou, a Marcela já colocou, a Valentina já colocou. Tá faltando a Maria Gabriela e o Matheus. Eles só conectaram, estão com esperteza. A Gabi já vai digitar aí, ó. Opa. O tio tá aqui, o tio tá esperando, não tem problema. Eu fico esperando o tempo que vocês quiserem. Que vocês precisarem. Maria Gabriela, Matheus. Não consegue digitar? Abre a câmera e fala. Valentina. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, tio de Macia. Eu só mudei de local aqui. E eu acho que o Matheus não está ouvindo, nem a Maria Gabriela. Vamos começar então a dinâmica para a gente não atrasar, então, já que eles não responderam. Vamos lá. A dinâmica é o seguinte: é muito parecida com o que o nosso amigo Wesley fez da outra semana, mas eu queria, assim, para a gente entender, nós entendermos nós também e nossas famílias entender também como nós enxergamos cada um, eu queria que nesse momento, começando pela Valentina, que já está com a câmera aberta, ela está acompanhada da mãe, ela vai falar 5 características da sua mãe. Características e virtudes da sua mãe, e sua mãe vai falar 5 características e virtudes sua, para a gente ouvir, tá bom? E assim, cada catequizando vai falar, mas eu tô sozinha. Aí o catequizando vai falar para ele mesmo as 5 características ou virtudes dele, tá bom? Entenderam? Começa, Valentina. Fala para a mamãe. Ok, eu tô aqui em frente da minha mãe, já tá tudo montado, né? Tá bom. Show. 5 virtudes e 5 qualidades, certo? Cinco características ou virtudes, isso. Eu vou contar uma de cada um. Vamos lá. A mamãe é muito paciente e muito amiga. São 2. Falta 3. Uma virtude dela, uma característica dela é que não importa quanto, tipo, for ruim uma coisa que tu faça, tu se desculpar, assim, desculpando mesmo, ela vai te perdoar e vai... É verdade, né? Sim. Já são 3. Daí 4. Outra qualidade dela é que todas as coisas que você puder falar, ela vai falar com você, vai te aconselhar, vai te acompanhar. Ouço bem, né? Daí já foram 4, né? 4. Que lindo. Ok. Não sei contar direito assim de também, não vou cabeça. ficar chateada, não. Não, peraí. Peraí, gente. E falar o que tá dentro do seu coração, Valentina. Fala o que tá dentro do seu coraçãozinho. Também que
você consegue fazer ela gostar de uma coisa, dependendo do jeito que você ensina ela. Por exemplo, um dia eu ensinei a ela a jogar um jogo, ela jogou com as regras do jogo. Depois eu ensinei para ela e ela amou o jogo, ela tinha odiado o jogo. Ah, tá ótimo. Obrigado, Valentina. Agora é sua mãe. Deixa que eu montar tudo aqui rapidinho, tia Dimassi. Tá. Pronto. Ah, é muito fácil para a mãe falar dos filhos, né? É. Bom, Valentina, não é segredo para ninguém, é muito comunicativa. Eu sinto que perceber. Não, eu que falo, agora é minha vez. Adora falar. Essa que acho que é a principal característica. Segunda, espontânea, né? Muito autêntica. Então, isso desde bebezinho. Ela é fiel às coisas que ela gosta, sabe o que quer, né? Então, assim, então vejo que é comunicativa, é autêntica, é espontânea. Já uma quarta característica, é feliz. Então, é assim, é uma criança que já acorda de bom humor, graças ao Senhor, é muito, né, feliz, muito alegre, está sempre cantando, dançando, então, assim, a alegria da casa, né? E a última característica é responsável. Graças a Deus. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando todo ano para melhorar cada vez mais, né? De mim? Sim, senhora. É responsável com os estudos dela, não preciso mais estar no pé cobrando, né? Nem fiscalizando se está feito, se não está feito, porque com a pandemia, acho que todos os pais enfrentaram essa dificuldade, né? Porque tudo está dentro do dispositivo que a criança usa, seja um tablet, um computador, né? Seja o que for, tudo está dentro daquele dispositivo, o lazer, o dever. E eu entendo que para uma criança é muito difícil. Se para um adulto já é difícil, controlar tudo isso para uma criança muito mais, né? Então, sempre há o que melhorar em cada um de nós, na mamãe, em você, no papai, né? Em todos. Mas é isso, bebê. Mamãe ama você. Ah, que lindo. Essas são Obrigado. suas características. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Olha, quão rico a gente consegue abstrair desse encontro de mãe e filha. Quão rico. A Valentina ficou surpresa porque a mãe dela falou que ela era responsável. Isso, Valentina, está demonstrando que você está bem, que você está melhorando a cada dia. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Obrigado, senhora Fabiola, obrigado, Valentina, tá? Parabéns pela sua família, que Deus continue iluminando vocês sempre, tá bom? Obrigada, tia Dimassi. E parabéns a vocês pelo que fazem por nós, né? Muita gratidão. Sim, a gente gosta muito do trabalho e a gente admira muito o trabalho, né, de uma pessoa lá evangelizar. Eu acho muito legal, divertido. A gente cresce, Valentina, nós crescemos todos os dias nesses encontros. Você não imagina a vida corrida que nós temos, mas a gente tem que sempre encontrar um tempinho para estar com vocês aqui, é uma satisfação única. Vamos seguir aqui. Marcela está sozinha. Marcela, abre a câmera e fala 5 características de você, ou 5 virtudes. Vamos lá. Obrigado, Valentina. Vamos lá, Marcela. Ai, meu Deus, peraí. Gente, peraí. Ah, tá, agora foi. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que pensar, né? Ah, eu acho que eu sou muito alta astral. Sou uma menina muito com energia positiva, de bom humor também. É claro que às vezes, né? Bom amor, 2. Sou determinada. 3, determinada, muito bem. Bora, bota essa cabecinha para funcionar. Digamos um paciente. Paciente. Falta uma.
Ai, meu Deus, vamos lá. Amiga. Amiga. Obrigado, Marcela. Lindo. Vamos passar para a Clara Beatriz. Clara Beatriz. Um minuto. É que eu tava escovando o dente agora. Não tem problema, não. Pode falar. Tá, Cinco características ou virtude sua que você enxerga em você. bom, eu sou muito persistente. Dá O para que liberar me a torna. câmera? Liberar a câmera? Eu não estou vendo sua imagem. Você liberou a câmera? Ah, eu não quero. Não, tudo bem. Não tem problema, não. Pode falar. Tá. Eu sou muito persistente. Eu também sou muito exigente, na maioria das vezes. Eu também sou bem 880, ou estou muito tímida, ou estou muito extrovertida, ou eu sei o que eu estou fazendo, ou não faço ideia do que eu vou fazer. E essa já foi a terceira? Ai, Estamos na terceira. Falta mais duas. ok. Eu costumo defender muito o que as pessoas, em quem eu confio, em quem eu acredito. Valor social muito alto, certo? E o que mais? Tic-tac, Eu tic-tac. adoro discordar. Adoro discordar, tá bom. É característica, né? Ótimo, obrigado, Clara. Vamos seguir. Paulo, você pode abrir a câmera e falar cinco características suas? Paulo? Posso. Pera, Fale, fale. a minha câmera tá com trincado, então vai ficar feião, mas eu vou abrir. Abre, eu quero ver você trincadão mesmo. Ó, fica feio. Tá trincado bem aqui. Não tem problema, não. Pois é, tá, continuando. Características minhas. Eu sou muito. É só boas? Pode falar ruim também. Características ou virtudes? Pode ser boas, ruins, o que você enxerga como você é. Vou falar boas e ruins também, pera. Claro, Eu sou muito determinado. determinado, uma. Quando eu quero alguma coisa, eu vou dar o meu melhor para ter aquela coisa, independente do que seja. Mas ao mesmo tempo eu sou muito preguiçoso, às vezes Preguiçoso, também. certo. Uma coisa que eu tô tentando mudar. Deixa eu ver. Eu sou muito carinhoso também. Carinhoso, três. Deixa eu ver outra coisa. É... Caracas. Deixa eu ver. Pera. Vamos falar que eu sou muito defensor também. Tipo, Defensor social. eu não consigo Vê ver. injustiças, não é isso? É isso aí, isso aí. Deixa eu ver outra Perfeito. coisa. Foi quatro, né? Só falta uma. Deixa eu ver outra coisa. Caracas. Deixa eu ver outra coisa. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não tô lembrando outra coisa. Pera. Não tem problema, Paulo. É para isso mesmo que a gente fez esse exercício. Obrigado, Paulo. Miguel, Tá nada. Miguel, abre a câmera e fala para mim de 3 a 5 características suas. Bem rapidinho. Miguel. Pode ser de 3 a 5 características. Se não conseguir as 5. Não sei. Não consegue, não, Miguel? Tudo bem, não tem problema. Obrigado, Miguel. Luiz Felipe. Fala para mim de 3 a 5 características, Luiz Felipe. Luiz? Luiz está aí?
Luiz Felipe? Então, fala, você consegue, se não conseguir falar, digita 3 a 5 características suas. Você consegue falar? Digita no chat se você consegue falar. Vamos passar para outro. O Luiz não conseguiu falar. Vamos falar da Alice. Alice está aí? Consegue falar, Alice? Consegue abrir a câmera e falar? Alice? Felipe, pode digitar. Se não conseguir falar, pode digitar no chat. Não tem problema, não. Alice está aí? Acho que ela saiu, né? Bem, enquanto o nosso Luiz Felipe pensa, agora eu queria que todos ficassem atentos ao que eu vou falar agora, tá? Eu queria que vocês entendessem o seguinte, como às vezes é difícil falar nossas características. Como às vezes é difícil entender do que nós somos capazes de fazer. Então, eu já vou passar, viu, Wesley? Eu sei que eu já passei do meu horário, peço até desculpas, mas eu acho que era importante fazer isso, essa dinâmica. Eu queria que nessa semana, todos nós, catequistas e catequizandos, colocasse de 5 a 10 características. Falasse no espelho 5 a 10 características que você tem. Características e virtudes mais boas. Eu vou dar um exemplo. Eu venho de manhã, acordo, vou escovar meu dente e falo, eu sou feliz, eu sou filho de Deus, eu sou amigo, eu sou próspero, eu tenho fé, eu sou caridoso, eu sou comprometido, eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Então, eu queria que nós fizéssemos, ao longo dessa semana, esse exercício em frente do espelho, de 5 a 10 características, tanto catequistas quanto catequizantes, tá bom? Então, eu desejo aí, eu vou passar para a sequência aqui da nossa catequese, com o tema, né, que é Santo Antônio, agradecendo a participação de todos, dos pais que participaram, dos nossos catequizandos, desejando que Deus continue iluminando nossa mente, nos dando sabedoria e nos fortalecendo como seres humanos que somos. Então, nós temos dois exercícios para a semana que vem, as características e a resposta de qual vida eu estou vivendo. Uma vida abundante, uma vida miserável ou uma vida medíocre. Tá bom? Wesley, contigo. Obrigado. Você, claro, que tá. Continua agora? Bom dia. É o Evangelho, né? Nós vamos agora fazer a leitura do Evangelho. No caso, seria a Maria Emília, mas ela acabou de me comunicar que não está em casa, teve que sair, né, com a mãe. Não sei, talvez a mãe dela tenha ido tomar a vacina, ela teve que acompanhar. Mas, enfim, ela me avisou, e aí quem vai ler é o Mateus, tá? Já conversei com ele. Mateus, você está aí, Mateus? Já está preparado? Acredito que ele já esteja preparado para a nossa leitura, né? Que está lá em... Vamos abrir a nossa Bíblia, que o Evangelho vai ser de Marcos, capítulo 4, versículo de 26 a 34, né? Vamos todos abrir aí a nossa Bíblia, que hoje vai ser muito, muito aprendizado, muito frutificante esse nosso Evangelho, né? Então, vamos todos prestar atenção, porque é um dos evangelhos muito lindos daí da passagem da Bíblia, tá? Então, Mateus, cadê o Mateus? Está preparado, Mateus? Cadê? Ele estava aqui, né? Tá. Mateus.
Ele disse que ia ficar um pouco envergonhado, mas ele ia ler. Oi, qual é o capítulo e o versículo mesmo? Marcos, capítulo 4, versículo de 26 a 34. Ok. Já? Cadê o Mateus? Oi, Mateus. Eu não estou vendo o Mateus aqui, mas ele estava aqui. Mateus Benayon, né? Tá vendo ele aí, Wesley? Será que ele saiu? Vocês estão vendo ele aí? Tá aí não, saiu. Ai, Mas se tu convidar a Marcela, ela faz. Marcela, tá preparada aí, Marcela? No Mateus, Marcos, capítulo 4? Achou? Uhum. Tá. Então, você pode ler, né? Para a gente Tá bom. não perder muito tempo. Vamos prosseguir. Por favor. Tá. E dizia: assim é o reino de Deus, como se um homem tivesse lançado semente na terra. Marcela, Tem que... vamos começar direito. Tá. E... Proclamação. Isso, muito Proclamação do Evangelho segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E dizia: assim é o reino de Deus, como se um homem tivesse lançado a semente na terra, dormisse e acordasse, noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, sem que ele soubesse como. A terra dá fruto por si mesma, primeiro o caule, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de grãos. E quando o fruto está no ponto, logo se passa a foice, porque a colheita chegou. Até 34. Isso. E Jesus dizia: com que podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos explicá-lo? É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes na terra. Depois de semeado, porém, ele cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Dá grandes ramos a tal ponto que as aves dos céus se abrigam à sombra dela. E Jesus lhes anunciava a palavra com muitas parábolas como essas, conforme podiam entender. Não lhes falava nada a não ser com parábolas, mas, em particular, explicava tudo aos seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Obrigada, Marcela. Leu muito bem. Então, olha só. Nós vamos meditar sobre o reino de Deus. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o reino de Deus, né? E eu vou começar fazendo essa pergunta para vocês. O que vocês entendem com o reino de Deus? Qual é a primeira coisa que vem aí na cabecinha de vocês sobre o reino de Deus? Vocês podem falar aí no chat, pode ligar aí o microfone, podem interagir aqui, né? Então, respondo aí o que vem a primeira coisa, assim, para vocês sobre o reino de Deus. Alguém quer falar? A Maria Gabriela botou paz. Paz. Uhum. Que mais? Qual é a ideia que vocês têm sobre o reino de Deus? Melantina escreveu amor. Amor. Muito bem. Para mim também é reencontro, né? É ver Jesus face a face. Isso mesmo. Mais alguém? Se alguém quiser falar, me interromper enquanto nós vamos ser breve aí, eu vou tentar resumir o máximo, porque reino de Deus é o reino de Deus, né, gente? É
é palavra aí que não acaba mais, é infinito. Mas eu vou tentar resumir para vocês que vocês possam entender, muito simples, de fácil compreensão para vocês, né? Porque o reino de Deus, lá em Lucas, Jesus já dizia que o reino de Deus está dentro de nós, né? A gente sabe que o reino de Deus, a gente sabe que como Jesus sempre anunciou, que ele não era desse mundo e que ele saiu de junto do Pai, que está no céu, não é verdade? Então, ele está no céu, né? E nós estamos aqui na Terra, mas o reino de Deus, ele se faz dentro de nós, dentro de você, dentro do seu coração. Esse é o verdadeiro reino de Deus, porque ele nos deu o verdadeiro reino de Deus. Então, cabe a nós buscarmos o reino de Deus. João Batista, quando anunciava e pregava lá no deserto da Judeia, o que ele dizia? Que ouvia falar? Vocês lembram qual era a palavra que ele anunciava? Alguém lembra? Quando ele pregava lá na Judeia? Nós já falamos de João Batista, né? Já teve um encontro que nós já falamos sobre João Batista. Então, ele saía pregando e ele anunciava o quê? Alguém lembra? O reino de Deus está próximo. Convertam-se, pois o reino de Deus está próximo. Não era isso que ele pregava? Então, ele já anunciava isso, né? Para que houvesse a conversão. Então, o reino de Deus é isso. É a nossa conversão dentro de nós, né? Por quê? Porque o amor de Deus é tão grande pelo ser humano que ele, quando nos criou, ele já nos deu esse reino. Mas o pecado tirou. Então, que Jesus anunciava? Jesus não veio, como ele disse, para abolir as leis dos profetas e nem outras, né? Mas ele veio para nos mostrar, para nos dar o reino de Deus, porque ele veio da direita de Deus, né? Então, o que Jesus falava? Ele pregava em parábolas, não é verdade? Ele pregava em parábolas, porque era de fácil compreensão. E aqui no Evangelho ele fala, né, que Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas. E Jesus fala muito, vinha anunciar o quê? O reino de Deus. Então, os discípulos perguntavam, mestre, por que tu falas em parábolas? E ele diz lá em Marcos, ele diz também em 4:10 e também lá em Mateus, que Jesus respondeu, porque a vocês é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, pois será dado a quem tem e lhe será dado em abundância. Olha o que Jesus fala, entendeu? Os discípulos eles já caminhavam com Jesus, então eles compreendiam, mas a multidão a qual Jesus ensinava, eles não compreenderiam se não fosse através de parábolas, contando histórias. E é engraçado, vou fazer uma outra pergunta para vocês, fiquem bem atentos. Jesus, ele pregava em parábolas, certo? E ele usava muitas palavrinhas e especificações. E ele tinha um fruto, né? Muitas parábolas existem, uma sementinha, um fruto aí. Olha, já estou até dizendo, ele falava semente. Em várias passagens da Bíblia, Jesus fala sobre o reino dos céus como uma semente. Ele compara o reino dos céus como uma semente. Por quê? Porque tem que ser plantada, né? Tem que ser plantada. E nós somos que acolher essa semente que Jesus planta em cada um de nós. Então, por isso que ele contava a parábola. E eu vou contar para vocês a parábola mais específica sobre o que é o reino de Deus, que é a parábola do trigo e do joio. Eu não sei se vocês com certeza vocês já devem ter ouvido na igreja, ou ter lido essa passagem, né? Então, Jesus conta assim, o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo, né? Enquanto os homens dormiam,
Veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram até ele e perguntaram: o senhor não semeou boa semente a seu campo? Então, como é que tem joio? Ele respondeu: um inimigo é que fez isso. Os servos lhe perguntaram: quer que vamos arrancá-lo, o joio? Ele disse: não, porque arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo com ele. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos seus ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham trigo em meu celeiro, né? E aí muitos não compreenderam o que Jesus queria dizer com essa parábola. Então, ele fez assim, né? Eles perguntaram, deixado a multidão, foi dizendo assim, nós não compreendemos o que quer dizer. Então, ele disse assim, ó, ele deu outra comparação. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pegou e semeou em seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é a maior das hortaliças. Né? Então, como eles não compreenderam, e disse assim, mestre, Jesus foi para casa, seus discípulos se aproximaram e lhes perguntaram, explica-nos a parábola do joio e do trigo, né? E aí Jesus respondeu, quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Tal como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, eles recolherão de seu reino todos os escândalos e os que praticam o mal, e os jogarão na fornalha ardente, né? Então, olha só, Jesus, ele dá toda a explicação do joio de trigo, né? Aí tem o inimigo, tem a boa semente, tem o campo, que é o mundo, tem o Filho do Homem, que é o próprio Jesus. Então, o reino de Deus é tudo isso, e cabe a nós compreendermos da maneira mais simples, porque a semente, ela é germinada em nós. E aí é a nossa compreensão, nosso entendimento, o que faremos aqui é a vontade de Deus, porque Jesus também fala que nós não temos que nos preocupar aqui neste mundo com o que vestir, com o que comer. Ele dá uma parábola dos passarinhos que semeiam, não tecem, não se vestem, e Deus providencia tudo para eles, não é verdade? Então, assim somos nós, por isso que Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos será acrescentada. Por quê? Porque Deus é tão perfeito que ele não vai deixar nada faltar para nós, né? Então, a gente tem que buscar o quê? É o reino de Deus. E tem mais. Jesus falava assim, em verdade eu vos digo, aquele que não se converter como criança não entrará no reino de Deus. Né? E por isso que ele disse, vir a mim as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer? Que nós temos que ser crianças. E aí nós vamos encontrar o reino dos céus. O reino será nosso. Por que como criança? Porque a criança, ela é inocente, ela é sincera, ela se doa de verdade. Não é verdade isso? A criança, ela não tem maldade.
tudo que você falar para ela, ela vai te responder da forma que vem já brotado do coraçãozinho dela. Então, ela é sincera, ela é compreensiva, ela não tem maldade. E é tudo isso, isso é Deus dentro de nós. Por isso que Jesus falou, se não se converteste como criança, não entrarão no reino dos céus. Porque é isso, a criança, ela é simplicidade, ela é amor, isso tudo está dentro de nós. E é assim que Jesus quer, que nós sejamos uns com outros, amáveis, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não praticarmos o mal, querermos sempre o bem, não pagar o mal com o mal. Então, tudo isso é Deus. É por isso que eu falo, né, que Jesus falava que o reino de Deus está dentro de nós. Então, é a prática do reino em nossas vidas, hoje e sempre, que devemos ter esse discernimento do reino de Deus que Jesus queria para nós vivermos o verdadeiro reino de Deus. Então, o reino de Deus está lá no céu, mas é aqui na terra que começa, é dentro de nós. Então, cada um tem que semear a boa semente, tem que colher, tem que amadurecer, tem que pegar mesmo, porque o joio, a maldade, olha o que Jesus falou, né? Que tem um inimigo, ele vem, ele quer te tirar, ele quer te afastar, justamente para você não ganhar essa herança que é o reino de Deus. Então, é muito bonito isso sobre o reino de Deus, porque ele não se acaba. Jesus disse que o reino de Deus não terá fim, e não tem fim. Então, cabe a nós buscarmos dentro de nós mesmos o reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, seguindo seus mandamentos, a sua vontade. Quem vai nos dar esta orientação é o Espírito Santo. É ele que vai te conduzir para lhe mostrar o verdadeiro reino de Deus. E aí a sua vida vai ser de perfeita harmonia, porque ele vai dar tudo, né? Tudo que nós precisamos, Deus já vai nos dar. Com certeza, essa é os ensinamentos de Jesus. Jesus veio para nos ensinar e nos mostrar o caminho para que possamos ter um encontro com Deus, mas ele é o caminho. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tudo isso nós podemos ter aqui, caminhando com Jesus. E aí ele vai lhe mostrar o verdadeiro reino de Deus nas nossas vidas, né? Então é muito lindo. Então eu queria saber de vocês se é tudo isso. Olha, muita gente falou que é paz, que é amor, né? Que é compreensão. É isso mesmo, porque tudo isso é dado de graça para nós. Esse é o verdadeiro tesouro que nós temos. Então é muito lindo e que o reino realmente esteja em cada um de nós dessa forma e dessa maneira como Jesus quer que caminhemos aqui, né? Enquanto vir a glória dele, a vinda dele, novamente. Que quem é cristão, quem é católico, sabe e acredita que Jesus vai voltar. Então, estejamos preparados, como Jesus diz, estejam preparados, porque você não sabe a hora que o Filho do Homem virá. Então, essa preparação que Jesus quer para nós, para a nossa vida, e seguimos sempre na bondade, com o coração cheio de caridade e amor, tá bom? Então, era isso que eu queria passar, resumir aí para vocês sobre o reino de Deus, e eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Se quiserem fazer perguntas, alguma dúvida, podem fazer aí que a gente responde. Os catequistas também vão responder. Fiquem à vontade. Valeu, Clara, obrigado. Eu ia falar agora um pouco sobre o santo, mas a nossa amiga Elizabeth chegou a tempo. Então, eu vou deixar Não, que ela fazer, Wesley. ela fazer. tome conta aí. Não, pode fazer. Eu até prefiro, porque eu cheguei tão agitada, tão ainda. Eu vou ficar te ouvindo, tá, amor?
vou te acompanhar aqui. Então, gente, pegando o gancho que a Clara passou, né? Muito importante a gente ter essa visão, ter essa análise e começar a observar esses pequenos detalhes que nós vivemos, que nós passamos. E como vocês devem se habituar um pouco, nós já estamos aí no meio de junho, né? E normalmente o mês de junho, julho, é um mês que ele é bem festivo, né? É um mês que as pessoas gostam de se divertir, gostam de se preparar guloseimas, gostam de sempre estar fazendo festa junina, arraial, essas coisas. Então, esse mês de junho é um mês que realmente tem muito dessa dinâmica. E aí, pegando um gancho do que a Clara falou, eu queria perguntar de vocês. Vocês acham que esse mês junino, que é um mês mais festivo, mais comemorativo, possui alguma relação com o que a Clara falou? Vocês acham que tem alguma relação, que não tem nada a ver? O que vocês acham? Coloca no chat pra gente. Eu acho que o grande ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que, apesar do mês ser festivo, festa junina e tal, ele vem baseado em vidas de pessoas que são exemplos para nós. Santos que puderam passar nessa terra e puderam ser exemplos para que nós pudéssemos tomar isso, o seu exemplo de vida, como parte para que eu pudesse também segui-lo. E quando na passagem que foi lida pela Marcela aí de bate-pronto, né, Marcela, obrigado de antemão, ele fala sobre, o Jesus usa muitas parábolas, né? E aí ele fala essa parte que eu achei muito interessante. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Essa passagem bíblica ela está falando de quê? Ela está falando justamente da semente do grão de mostarda. E o grão de mostarda, nessa representação, é justamente aquele que dá fruto, aquele que multiplica, aquele que leva o evangelho, aquele que possibilita paz para o próximo e não raiva e não ódio. É aquele que possibilita fazer com que as pessoas tenham um pensamento diferente. Então, observem que quando nós temos essa possibilidade de ser o diferente, nesse caso, a Bíblia ela usa o grão de mostarda. Por que ela usa o grão de mostarda? Porque ela é o menor grão que tem, mas em compensação é a árvore que mais cresce. E ele ainda deixa mais rico ainda quando ele fala bem assim: os ramos são tão grandes que os pássaros dos céus podem se abrigar na sua sombra. E isso daí, e quando a gente entra no mês junino, e aí entra no santo que nós vamos conversar hoje, dialogar um pouco hoje, nós vamos falar de quem no mês de junho? Santo Antônio. Nossa igreja rica, sábia, tem uma gama de santos. Vocês devem até ficar confusos. Por que tem tantos santos? Por que tem tanta diversidade de santos? E é interessante avaliar isso. Mas é interessante a gente também entender o que aquele santo representa no contexto que ele está inserido. E aqui no contexto que nós estamos falando, Santo Antônio, lá entre 1995 e 1231, ele foi aquele grão de mostarda. Ele começou a sua vida religiosa com 15 anos. Então, aos 15 anos, ele já começou a trabalhar nesse processo de
processo da árvore. Como é que é o processo da árvore? Você enterra a semente, você tem que regar, você tem que adubar, você espera ela crescer, aí primeiro vem as folhas, aí depois vem as flores, e aí a árvore vai crescendo e se tornando aquela árvore bem bonita. Então, aos 15 anos, começou a vida religiosa de Santo Antônio. Olha que interessante. Uma curiosidade. Santo Antônio falava nosso idioma. Era português de Portugal, né? Santo Antônio nasceu em Portugal, né? Mas ele tinha essa familiaridade com o nosso idioma. E interessante também que o nome de batismo dele não tem nenhuma similaridade com o nome de santidade. O nome de batismo de Santo Antônio era Fernando de Bulhões. Ele nasceu, como eu falei, em Portugal, na cidade de Lisboa. E olha que interessante, a data que comemoramos o Santo Antônio não é a data de nascimento. Ele nasceu dia 15 de agosto de 95. Olha que interessante. A data que nós comemoramos Santo Antônio é o dia da sua morte, que nós iremos comemorar no dia 13 de junho. Amanhã, isso. Olha como é que é interessante. Então, essa semente de Santo Antônio, ela se transformou numa árvore tão frutífera que quando foi em 1232, dia 30 de maio, o Papa Gregório IX canonizou. Vocês sabem que na igreja o processo de canonização ele é um processo demorado, ele não é um processo rápido, é necessário comprovar várias coisas, vários milagres que ele fez. E isso é interessante reforçar para vocês, porque os milagres que foram apresentados, né, foram milagres um pouco até difícil de a gente, enquanto ser humano, acreditar. A gente tem que sempre lembrar que existe um ponto aí que é a fé. E quando a gente acompanha e segue os santos, nós não idolatramos eles. Nós temos os santos como sinal de que eu posso seguir aquele caminho. Então, olha lá, o primeiro milagre de Santo Antônio, que realmente fez ele ser canonizado, aconteceu dia 13 de maio de 1232, tá? E foi relatado que Santo Antônio ele pregava, né, para vários hereges na Itália, e aí aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação não aceitaram e foram embora. Só que Santo Antônio ele não desanimou, ele continuou perseverante, ele continuou entendendo que ele precisava estar ali para levar a palavra de Deus e não para que aquelas pessoas ficassem lá ouvindo. E aí o que aconteceu naquele momento? O Santo Antônio estava pregando ali perto do rio e uma coisa milagrosa aconteceu que ninguém consegue acreditar. Os peixes começaram a vir a submergir, né? Via acima da água e colocava a cabeça das suas cabeças para fora do rio, como se estivesse ouvindo aquela pregação de Santo Antônio. E aquele ato, olha como é que é interessante, aquele ato de ver os peixes saindo da água, claro, não sei o corpo todo, né? Só botou a cabeça para fora, para ouvir, impactou nas pessoas que não estavam prestando atenção em Santo Antônio. Olha que interessante. Deus usou de uma coisa que era impossível de se acreditar para que aquelas pessoas fossem impactadas, impressionadas. Então, após as pessoas, os hereges, né? Os hereges são pessoas que não acreditavam na fé cristã e ainda ainda falavam mal dessa fé. Então, os hereges ficaram tão impressionados com aquilo que eles falaram: opa, se os peixes saíram do seu habitat para ouvir a pregação desse homem, então realmente o que ele está trazendo para a gente é uma coisa muito importante. Olha que interessante. Olha que interessante como que esse momento ali que o Santo Antônio, que na época ainda era conhecido, né,
como Fernando, né? Fez aquilo todo. E o mais interessante, existe o padre Antônio Vieira, um padre bem famoso lá em Portugal, que relata nas suas publicações esse fato, né? Então isso é bem interessante porque foi uma coisa que vem passando de geração em geração e isso vem até hoje. Outro milagre foi quando o Santo Antônio ele salvou o pai dele. O pai dele seria enforcado, né? Já estava próximo de ser enforcado. E aí ele sentiu que precisava resolver isso, né? De alguma forma, tentar ajudar o pai dele a não ser morto. Isso aconteceu em Pádua, na cidade de Pádua, né? Então, Santo Antônio se recolhe aos seus aposentos e começa a ficar em silêncio e oração, começa a refletir, pensar naquilo, né? Ver o que ele poderia fazer naquilo, entrar em oração. E misteriosamente, como se fosse um milagre, ele aparece em Lisboa, onde justamente seu pai tinha sido condenado por homicídio de uma pessoa, de um adolescente. Então, olha como que é interessante. E aí acontece todo aquele rito, o pai dele é inocentado, ou seja, o pai dele não morre mais, né, que ele já estava jurado de morte, né, já tinha sido condenado à morte. E, misteriosamente, subitamente, como diz os escritos, né, Santo Antônio volta para onde ele estava e recomeça a sua pregação. Então, esse é um fato muito, assim, um milagre muito fervoroso, é que ele esteve em 2 lugares ao mesmo tempo e provou o poder de reanimar os mortos. Então, olha como é que é interessante. E existem outros milagres, né, que é um milagre que acontece a pedido do Conde Tiso, né? Então, existem vários milagres também, existem milagres relacionados à Virgem Maria, né, que ele observa, né, um milagre acontecer junto com a Virgem Maria. Então, isso é bem importante, a gente observar que a vida humana de Santo Antônio, na época Fernando, né, ela possibilitou vários milagres. Ela possibilitou com que as pessoas entendessem e procurassem seguir aquelas orientações, mas não eram orientações explícitas, eram orientações que ele viu daquele santo. O santo fez aquilo, e eles seguiram aquilo. Aqui no Brasil, popularmente, Santo Antônio é conhecido como Santo quê? Quem sabe me dizer? Santo Antônio é bem famoso, hein? Aqui na época da festa junina, o pessoal gosta de fazer fogueira e aproveitar para pedir alguma coisa de Santo Antônio. Normalmente é a mulherada que aproveita. No mês de junho eu vou pedir o quê de Santo Antônio? Quem é que sabe? Casamento. Ele é o santo conhecido como santo casamenteiro. Esse pessoal diz que quando está encalhado aí, que não consegue nem o marido, né? Vai lá reza para Santo Antônio e pede um esposo, né? Ainda tira o menino Jesus do colo de Santo Antônio e guarda. Aí, quando a graça acontece, aí devolve o menino Jesus para o Santo Antônio. Tá vendo? Então, ainda tem isso, né? O pessoal que gosta de pular fogueira, né? Quando pula fogueira, já pula fogueira e pede o marido de casamento ou a esposa, né? Isso é uma das... E a curiosidade, né, Wesley, que ele nem tem... Ele é conhecido como santo casamenteiro, mas ele não tem nenhuma... Como é que eu posso dizer? Não tem muito a ver por ele ser santo casamenteiro. Isso só coincidiu de a data ser muito próxima. Não é nem isso. É porque teve uma fiel, né, que por saber que ele conseguia, em nome de Jesus, fazer muitos milagres, e os milagres deles eram milagres aí, como o Wesley falou agora, né, eram milagres muito fortes, e eu acho que um deles é justamente o dom da bilocação. São poucos os santos que têm esse dom, que é estar em 2 lugares ao mesmo tempo.
Então, ela sabendo disso e ela já querendo casar, ela achou que seria o santo ideal que pudesse fazer com que ela se casasse. Então, ela acabou fazendo esse pedido e o pedido foi atendido. Então, acabou que ela propagou tanto isso e ele acabou sendo como santo casamenteiro, mas, na realidade, não tem muito a ver. E aí as pessoas do Brasil começaram também a ligar a data, porque como hoje é dia 12, dia dos namorados, e amanhã, então todo mundo acha que dia de Santo Antônio é dia 12, né? Mas não é amanhã, dia 13. Então, eles se juntaram uma coisa com a outra, mas é só assim uma curiosidade aí que eu estou falando que me veio a lembrar. Continua aí, Wesley. E só completar, Wesley, eu assisti um filme de Santo Antônio, eu achei muito interessante, já tem algum tempo. E o que me chamou a atenção nesse filme é que lá no mosteiro onde ele vivia, algumas pessoas que conviviam com Santo Antônio não gostavam muito dele, por ele ser uma pessoa fervorosa na oração, conseguia conversar com Deus. Então, ele sentiu muita inveja de Santo Antônio. Aí, um deles, na hora do almoço, colocou um veneno na comida. O que me chamou a atenção foi nessa parte, né? Colocou um veneno na comida para o Santo Antônio comer, mas o Santo Antônio, antes de comer, ele consagrava a sua alimentação a Deus. E ele comeu aquela alimentação normal e não aconteceu nada. E essa pessoa que tinha colocado o veneno achou muito estranho que não aconteceu nada. Aí foi lá, depois que Santo Antônio comeu, pegou só um pouquinho da comida e comeu, e ele morreu na hora. E os outros não entendiam, né? E aí é a situação da fé, né? A fé que Santo Antônio tinha e a oração que ele fez do alimento. Então, também é muito importante a gente ter esse hábito de consagrar a nossa alimentação, não só em casa, mas principalmente fora de casa. Porque uma vez eu assisti uma pregação do Padre Rufus, ele dizia, né, que tudo que você comer fora, você entra no restaurante, você entra na lanchonete, observa o espaço. Aí você consagra, é um detalhe assim que eu não vou falar agora, mas que possamos assim sempre ter essa maneira de rezar na hora das alimentações. Só isso. Então a gente percebe, né, que são cada mistério na vida de cada santo. E a gente precisa estar em alerta. A gente precisa entender o que é que os santos contribuem na nossa vida espiritual. A gente precisa segui-los, mas nunca idolatrá-los. Porque idolatria, na nossa convicção, é pecado. Assim como idolatrar o dinheiro, assim como idolatrar a sua mãe, idolatrar qualquer pessoa, isso é pecado. A gente tem que respeitar, a gente tem que seguir, a gente tem que concordar com aquilo que eles propusseram para a nossa vida como exemplo, o melhor de tudo. Eles não falaram, eles fizeram. E Santo Antônio é uma prova disso. Vocês puderam ouvir vários pontos, né? Um ponto aí que a Ilane acabou de falar. Essa questão da data é simples e meramente comercial. Por que comercial? Porque o santo é casamenteiro. E o dia dos namorados é dia 12, por que não juntar os dois? Né? Então, o santo casa e o pessoal comemora o dia dos namorados. E fica tudo certo. Mas, assim, mais uma vez, a gente tem que entender o motivo disso. Mas, lembre-se, dia 13 de junho, porque foi o dia que ele morreu. Ok? O comércio, a população, o resto do mundo que, vamos botar o dia do namorado dia 12, um dia antes do seu casamento inteiro. Tá? Então, lembrem-se a importância desse santo. Claro que depois vai vir São João, vai vir outros santos aí que tem outros papéis dentro da nossa igreja, mas esse santo, como a Beth bem lembrou, ele foi um dos poucos que teve esse dom de estar em dois lugares ao mesmo tempo. E mais ainda, que eu deixei para falar por último para a gente encerrando, ele tinha o principal dom, que é o dom da pregação. Então ele tinha esse dom de forma muito latente. Não à toa, com 15 anos, como eu falei, lá no Mosteiro de São Vicente, ele começou a sua formação religiosa. Entendeu? E ele se formou
em filosofia e formação filosófica e religiosa em Santa Cruz de Coimbra. Em 1220, olha que interessante, em 1220 ele se tornou um sacerdote. Entendeu? Então ele viveu isso, ele foi um padre, ele também foi titulado frei, né? Ele não ficou limitado ali na zona europeia da Itália, Itália e Portugal. Ele também teve uma boa passagem em Marrocos, né? Então ali na parte da África ele também conviveu essa parte ali no território africano. Então ele teve uma missão muito desbravadora e ele sempre fazia o quê? Ele levava o evangelho. Ele era um catequista da época. Ele levava a catequese que ele aprendeu durante todo esse período. Só que teve um momento que ele ficou muito doente e aí ele precisou voltar para a Itália. Sim, Valente, ele saiu por algum motivo particular. Tá? E aí, como eu vinha falando, em 1224, ele foi convidado a lecionar, a ser professor de teologia numa cidade da Itália, em Bolonha. E aí de lá ele também foi para a França, foi para Toulouse, foi para Montpellier, foi para Limoges. Então olha como ele teve uma vida bem atuante. Ele não foi aquela pessoa que se limitou naquele local. Ele teve a oportunidade de visitar várias outras culturas e disseminar o evangelho. Entendeu? Só que em 1227, 3 anos depois, ele voltou para a Itália, né? E aí, em 1230, ele se tornou ministro em Milão. E aí, ele criou, aí é uma história muito bacana, ele começou a estar inserido na vida de São Francisco. E aí, quando foi ali no final, perto de 1230, ele participou do momento onde os restos mortais de São Francisco é levado para a igreja, para a nova igreja que tinha sido construída, né, a Basílica de São Francisco. Então, olha que interessante. Olha como é que foi toda essa dinâmica, né? E aí, continuando a vida dele, vida dele religiosa, ele criou vários sermões, né, para trabalhar diretamente na Quaresma. Isso ele já estava em Pádua, uma curiosidade. Por isso que o nome dele é Santo Antônio de Pádua, né? Onde ele viveu a maior parte da sua vida religiosa, onde todas as ações que aconteceram, que ele, por meio dele, Deus utilizou, foi em Pádua, né? E aí, quando foi lá no final de 1231, ele já estava bem mais com menos saúde, né? Então ele começa a ir para um convento, né? E aí lá ele começou a escrever vários sermões, justamente para estar ocupando o tempo dele, já que a saúde dele era muito debilitada. E Santo Antônio faleceu na cidade de Pádua, né? No dia 13 de junho de 1231. E quando foi em 1263, os seus restos mortais foram transladados, né? Foram transportados para a Basílica de Santo Antônio de Pádua, que justamente foi criada em homenagem a esse santo que a gente está falando aqui, com tanto ênfase, né? E eu finalizo dizendo que, como eu já expliquei, é comemorado no dia 13 de junho, dia da morte dele, todo dia 13 de junho, né? Diante das festas juninas, né? Já faz parte da festa junina. E esse santo ele também é muito utilizado nos países latinos, México, esses outros países latinos, mas principalmente no Brasil e em Portugal. Como o pessoal já acertou aí no chat, né, o nosso santo casamenteiro, né, justamente comemorado o casamento, né, o amor, o namoro, no dia 12 de junho. Então, por isso que muita gente utiliza muito essas simpatias para ver se traz o bendito amado na vida deles, para ver se faz com que o amor tão esperado, o príncipe encantado, a princesa encantada, ela apareça na vida das pessoas. Tá bom? Esse é o nosso Santo Antônio. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Wesley, Pode falar. eu queria só complementar aqui
O Santo Antônio é um dos santos muito... É o primeiro, né, do mês de junho. É uma história muito bonita. E é tudo isso mesmo que você falou, muito bonito. E a santidade, ela está ligada também com o reino de Deus, né? Olha como casou o evangelho de hoje e falando aí o Wesley sobre Santo Antônio, né? Porque todos eles foram santos e a santidade, ela é uma dádiva de Deus para cada um de nós, né? Nós podemos ser santos, porque lá na palavra diz que sejam santos porque o vosso Deus que está no céu é santo, né? Então, a gente tem que sempre buscar a santidade, é o exemplo aí dos santos. Aí, o que eu queria completar era só da passagem ainda sobre o reino de Deus, que lá Jesus disse assim, que uma coisa muito importante, que Jesus disse aqui, lá em Mateus 7, 21, nem todos entrarão no reino que disser Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, de Deus, que estás no céu, né? Então, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Era só esse detalhe aí que eu tinha acabado de esquecer e era importante falar para vocês, tá? Legal. Então, a mensagem do dia, e aí a gente vai lembrar o que o Edmaci falou antes dele se retirar. Mensagem do dia. Nossa proposta, enquanto em terra, enquanto vivos, é buscar o reino dos céus. Para que nós consigamos alcançar isso, nós precisamos lembrar que fazendo coisa errada não vai ser possível. Ponto. É simples assim. Eu acho que fazer nada vai ser possível? Também não. A gente tem que fazer o melhor, o que agrada a Deus, o que agrada a Cristo. Wesley, mas é difícil. Onde é que eu vejo os exemplos? Acabamos de ouvir um exemplo. Vamos falar de São João. Nós, em dezembro, falamos sempre de Nossa Senhora de Guadalupe. Mês passado, falamos de Maria. Exemplo aqui não falta. Eu tenho certeza que você, na sua casa, tem exemplos que você pode seguir. E se você não concorda com A, B ou C, procure outras pessoas. Não deixe que essas pessoas que você acha que não são exemplos te permita desistir. Vamos pensar nisso, gente. O reino do céu, ele está próximo. Ele pode durar 20 anos para mim, pode durar 50, 60 anos para a Valentina, quando ela tiver seus 70 anos, e para mim pode durar até amanhã. Pode ser que o dia de eu me encontrar com Deus seja amanhã. Mas pode ser que dure também 20, 30 anos. Isso não está sob nosso controle. Isso não está sobre o que nós somos ou o que nós deixamos de ser. Isso está para as nossas ações. A nossa prestação de conta com Cristo vai ser como? Não é a prestação de conta com a tua mãe e com o teu pai. Essa daí é importante? É claro que é. Ninguém pode dizer que não é. Mas a tua prestação com Deus, os atos que você executa hoje, ou que você vai executar amanhã, eles agradam ou desagradam a Deus? Muito simples, gente. Não tem muito mistério. É simples. É simples do jeito que eu estou falando. Tchau, Valentina. Boa aula. Entende, gente, como é que funciona? Deus te abençoe também. Você e a Fabiola, e toda a família de vocês. Esperamos vocês na missa amanhã. Então é isso. A gente precisa ter essa observância. A gente precisa ter esse entendimento. Saber que, de fato, nós precisamos buscar o reino de Deus. E hoje, a leitura lida pela Marcela foi muito pontual. Lei da semeadura. Simples. Lei da semeadura. Amém, gente? Amém. 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 Alguém quer falar mais alguma coisa? Dá uma reação aí, gente. Dá um coraçãozinho. Dá um sorrisinho aí no chat. Abre a câmera.
Quem quiser falar, abre o microfone, que senão a gente vai começar o nosso Kahoot. Boa, Marcelo. Boa, Clara. Boa, Clara. Então, já que não temos dúvida, então eu vou compartilhar minha tela. Quem já tem o Kahoot aí no celular, abre. Quem não tem, está no computador, digita ele aí. Eu botei no chat o site, botei no site o código. E agora eu vou compartilhar. Lembrando, hoje nosso Kahoot ele vai falar tanto do que a gente partilhou da leitura, como também do que eu falei um pouco aqui sobre Santo Antônio. Tá bom? Então vai ser um pouco mesclado hoje. E outra coisa, o nosso Kahoot hoje, eu botei pontos extras, hein? Justamente para quem está lá no final tentar se recuperar. Tá bom? Então vamos lá, gente? Eu vou botar aqui. Estão vendo minha tela já? Tá vendo minha tela, Clara? Tá vendo, Clara, minha tela? Tá? Estão ouvindo a musiquinha aí? Tá, já. Tudo ok. Eita, que já entrou o Luiz Felipe. Vamos lá, Marcela. Bora, Lucas. Bora, Clara. Hoje tem pouquinho, hoje tem 4, então dá para todo mundo participar. Boa, Clarinha. Isso aí. Falta só o Lucas e a Marcela. Chegou a Marcela, falta só o Lucas. Acho que o Lucas só fez conectar e foi dormir, que desde manhã que a gente está tentando falar com ele e não responde. Lucas, cadê você? Eu acho que foi. Acho que ele ligou o microfone ali. Lucas, tu vai conseguir conectar? Desistiu. Então, já que já estamos com todos conectados, eu vou começar, hein, gente? 1, 2, 3 e... Valendo! Começamos com verdadeiro ou falso. Santo Antônio foi sacerdote? Verdadeiro ou falso? Eita, teve uma pessoa que errou. Eu acho que ela foi no banheiro na hora, né? Ele foi sacerdote, sim, verdadeiro. E Marcela, cadê tu? Tu dormiu? Eu apertei no meio dos dois, foi muito leve. O teu dedo ficou entre o verdadeiro e o falso. Entendi. Faz parte. Olha aí, ó, valendo o dobro, já dá para te recuperar, Marcelo. Como era o nome de batismo de Santo Antônio? Eu falei 3 vezes o nome dele. 3 vezes eu falei. Olha aí, muito bom. Fernando de Bulhões, muito bem. Olha aí, vamos para a próxima. Qual método Jesus pregava a palavra de Deus para que as pessoas pudessem compreender? Eita, que o dedo tá rápido. Muito bem. Presta atenção, claro, no que tu falou, tá vendo? Exatamente, parábolas, isso aí. Vamos lá que dá. Quando João Batista pregava no deserto da Judéia, o que ele dizia? E aí, o que dizia quando ele pregava? Bom, é isso aí. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Muito bom. Olha aí, a Clara pegando o topo de tudo. Vamos para o próximo. Em Lucas 12, versículo 31, é correto afirmar que Jesus disse que nos preocupássemos com... Eita, que vocês estão com o dedo muito afiado, né? Essa daqui, eu vou mudar essas respostas, porque aqui fica muito fácil para vocês, seus cabeçudos, né?
Um monte de resposta bem simples aqui, vocês foram na mais óbvia, né? Ai, ai, ai. Tá vendo aí, catequistas? Os nossos catequizantes estão muito espertos já. É porque eles vão praticar agora, eles estão praticando, aí eles estão afiados. Então tá bom. A Marcela está correndo atrás. Em muitas parábolas contadas por Jesus sobre o reino de Deus, qual era o fruto mais citado por eles? Agora eu quero ver. Semente, é isso aí. Muito bom. O próximo. Sobre a parábola do joio e do trigo que Jesus contou. Quem era o semeador da boa semente? Quem era o semeador? Acho que essa aqui vai... Sabia que alguém ia ficar em dúvida. O filho do homem, exatamente. Olha a Marcela, tô chegando aí. Cuidado, hein, Clara? Cuidado que lá vem a Marcela. Em Mateus 18, de 1 a 4. Como devemos nos converter e nos tornar para entrarmos no reino do céu? Quais são os exemplos que devemos seguir? De quem? Para as pessoas. Muito bem, das crianças. Ele fala muito claro isso, né? Muito bem. Vamos lá. Com quantos anos Santo Antônio iniciou sua formação religiosa? Quero ver quem prestou atenção. A ordem vai ficar em dúvida aí, hein? 15 anos, eu falei, né? 15 anos ele começou a sua vida religiosa. Muito bem. Marcela e a Clara estão afiadas. Embora, Felipe, acorda aí. Em que ano Santo Antônio é ordenado sacerdote? Ixi, aí vai ser chute. Aí vai ser chute. 1220, é isso aí. Olha o Luiz Felipe aí. E Felipe, tu chutou ou tu sabia mesmo? Faz o joinha aí na reação. Ele dormiu de novo. Vamos pro próximo. Tá acabando, hein, gente? Verdadeiro ou falso? Foi em Lisboa que Santo Antônio nasceu? E aí, eu quero ver quem presta atenção. Alguém ficou em dúvida. Verdadeiro, foi em Lisboa. Olha, a Clara Beatriz está indo por cima, hein? Faltam apenas 4 perguntas. E essa vale o dobro de ponto, hein? Popularmente, como é conhecido Santo Antônio? Ah, essa daí, se ninguém souber... Ih, teve gente que demorou. Essa daí é aquela que é para tentar equilibrar, hein, gente? Vamos ver. Olha, a Clara errou. Clara não prestou atenção. Antepenúltima pergunta. Qual dos milagres é mais conhecido através de Santo Antônio? Qual foi o milagre que foi mais conhecido de Santo Antônio? Alguém salvou o pai da forca, exatamente. Olha aí a Marcela. Marcela, tu dormiu? Marcela. Boa, Felipe. Boa, Felipe. Vamos para a penúltima pergunta. Qual o raro dom que Santo Antônio realizava? Isso daí a Beth explicou de novo, hein? Eu comentei, a Beth veio e reforçou. E aí, gente? O que vocês acham que era o dom? Ninguém acertou, todo mundo errou. Era o dom da bilocação. O que é isso, gente? Ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Bom? E agora nós vamos para a última pergunta para ver como é que fica o ranking final. E eu vou te dizer que eu acho que dá para a Marcela ficar em primeiro, hein? Valendo o dobro de pontos. Qual dia se comemora o dia de Santo Antônio? Agora é a hora.
Ixi, teve gente que botou 13 de julho. Ah, não. Teve gente que se confundiu pensando que era hoje. E agora? Quem foi que ficou na liderança? Vamos que vamos, vamos que vamos. Marcelo em terceiro. Quem ganhou foi a dona. Dona. Clara Bertini. Ei, xará, minha xará. Parabéns, Clara. Ah, mas hoje estava bem competitiva, hein? Esse trio arrasou. Agora é a Ilane que vai finalizar? Sim, Wesley. Podemos? Todo seu. Hoje o nosso encontro foi muito rico. Eu quero agradecer imensamente ao Senhor pelo dom da graça e toda a sabedoria que Ele veio nos dando, por ter, a cada sábado, a cada encontro, ter colocado essa semente no coração de cada um de nós, especialmente no coração dos nossos catequizandos. Percebemos, Senhor, que a cada sábado essas crianças estão evoluindo. E nós somos muito gratos pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, por ter uma vida em família, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela vida de nossos catequizandos e catequistas. Obrigado, Senhor, porque a cada encontro nós percebemos o avanço e a sabedoria que tu dá a cada um deles. Nós te entregamos, Senhor, o início da nossa semana e te pedimos que possamos estar debaixo da tua proteção. Abençoa a vida do Wesley, do Eudimaci, da Beth, da Clara, da Elodie e a minha, e a vida de cada uma dessas crianças que participam. Espero, Senhor, que essa semente possa multiplicar e que elas possam crescer e se tornar uma grande árvore de evangelização. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nós vamos estar reunidos e sempre com a Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, todos tenham um ótimo dia, um bom final de semana. Se catequizando aí, por favor, não vão atrás de marido nem mulher, hein? Fica quieto aí. O máximo que pode comer é espetinho, mingau de munguzá e só, tá? Amém. Tchau, gente. Tchau, Bom dia. Bom dia para todo mundo. Até Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Clara, depois tu pega a tua lembrança com a gente, hein? Ah, Viu, Clara? Vai passar lá na secretaria, né, Wesley? Para pegar o Isso. da E Alcide, Felipe, nada de trás de mulher também não, seu cabeçudo. Tu só tá rindo aí no chat, né, que eu tô vendo. Tchau, gente. Tchau, gente.